E aí galera, eu sou o Oswaldo Júnior, especialista em produtos ASUS e novamente eu estou aqui na Amazon Print em Manaus para conversar com vocês sobre placas-mãe. Dessa vez nós escolhemos uma placa realmente muito especial, uma placa linda, muito diferente, que nasce da soma de recursos criados a princípio para placas de servidores, de workstations e alguns dos recursos presentes nas melhores placas para gamers que a ASUS tem. É a Sabertooth Z170 Mark I, uma placa muito diferente, que é um modelo membro da família de placas TUF, que são as placas mais robustas da ASUS, construídas com os componentes mais resistentes e que oferecem os melhores recursos de monitoração e controle de temperaturas, tá bem? Como o próprio nome diz, é uma placa baseada no chipset Intel Z170, que é o chipset mais sofisticado da Intel para os processadores Core i de sexta geração, os Skylake, que usam socket 1151, ok? Isso significa que essa placa tem tremendos recursos para overclock, é voltada para máquinas de altíssimo desempenho, tá bem? Inclusive workstations de entrada também podem ser construídas com ela. E aí a gente pode dar uma olhada em alguns dos principais slots e portas presentes aqui. Moçada, reparem o seguinte, essa placa tem 4 slots de memória, ela é expansível a 64 GB de memória DDR4, ela pode trabalhar com memória na casa de 3 GHz de frequência. Além disso, eu tenho 3 slots PCI Express físicos X16, tá? Todos eles usam comunicação PCI Express 3, tenho mais 3 slots PCI Express X1 também, e eu posso usar aqui 2 placas de vídeo com chips GeForce, eu posso fazer montagens SLI, ou se eu partir para placas com chips Radeon, eu posso ter 3 placas de vídeo simultâneas, Crossfire X de 3 vias, 3 Radeons simultâneas. Também 8 portas SATA 3 de 6 GB, tem o suporte a RAID 0, 1, 5 e 10, com até 6 portas nessa mesma matriz. E uma surpresa, eu posso usar 2 SSDs M2 PCI Express 3X4, inclusive usando o protocolo NVMe de comunicação, caso o usuário opte por esses, que são os SSDs M2 mais rápidos do mercado. 2 deles simultâneos, operando em RAID, inclusive. Um vai instalado aqui embaixo dessa peça plástica, existe o slot aqui para SSDs no formato até 2210 e acompanha a placa entre os acessórios esse adaptador aqui, ó, que é um Asus Hyper M2 X4 Mini. Existe aqui o conector para o SSD M2 e aí eu encaixo essa placa adaptadora no terceiro slot PCI Express X16 físico e configuro aqui a minha matriz RAID para que eu possa explorar taxas de leitura acima da casa de 3 GB por segundo, desempenho realmente brutal. Essa carcaça plástica aqui que chama a atenção é chamada de Thermal Armor, ela não tem só um papel estético, ela também direciona fluxo de ar através das áreas mais críticas da placa, inclusive fluxo de ar gerado por 2 fãs extras que acompanham a placa. Tá aqui, ó, 2 ventoinhas, uma delas vai nesse ponto, e eu tenho a segunda que vai instalada aqui nesse compartimento que reúne as portas de I/O. É um fã vertical que inclusive trabalha em modo reverso, se necessário, para expulsar pó e partículas que tenham se acumulado nessa região, tá bem? Já que nós falamos de I/O do painel traseiro, reparem, áudio de 8 canais, 2 controladores de rede gigabit, um deles da Intel, os mais rápidos do mercado, o i219V, altíssima performance para rede gigabit. Eu tenho aqui portas USB 3 e USB 3.1, que são novas, inclusive o conector tipo C, que será o padrão agora com toda uma nova geração de smartphones. Numa placa-mãe convencional, eu tenho geralmente 4 sensores de temperatura. Aqui eu tenho 8 sensores de temperatura e ainda acompanham a placa mais 3 termistores, que são sensores de temperatura. São instalados aqui em conectores específicos para eles, estrategicamente posicionados, e como esses sensores são flexíveis, eu posso instalá-los, por exemplo, na traseira de uma placa de vídeo, na carcaça de um SSD ou no dissipador de calor de um módulo de memória e monitorar esses componentes também. E aí a placa tem entradas para até 11 fãs instalados no gabinete, muito impressionante. E na traseira dela eu tenho o TUF Fortifier, que é uma lâmina metálica que aumenta a rigidez da placa contra dobras e torções. Tá bem? Tá aí, moçada.
uma placa com tremenda capacidade de expansão, tá muito especial, 2 SSDs M2, até 3 placas gráficas com chips Radeon, 64 GB de memória, muitas portas e conectores, 2 controladores de rede, tá? E com recursos muito diferenciados para monitoração e controle dessas temperaturas, componentes militares, uma placa realmente sólida, muitíssimo robusta, a Sabertooth Z170 Mark I. Valeu, até uma próxima!